será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Deus, muito obrigado por esse dia. Deus, muito obrigado a cada família da nossa igreja. Muito obrigado a cada pessoa aqui presente. Seja uma noite proveitosa para as nossas almas. E o Senhor fala conosco, ilumina a sua palavra, que ela seja, Deus, vida na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, atualmente nós ouvimos muitas vozes falando muitas coisas. O mais triste, o mais chocante é que a verdadeira voz, a única voz, que é a de Jesus, muitas vezes é desprezada, ignorada e não obedecida. Tem muita gente falando muita coisa na internet. E tem muita gente seguindo essas pessoas que estão falando muita coisa. Mas a verdadeira voz, a única voz que deveria ser seguida de verdade, às vezes é desprezada. É o caso do nosso texto aqui. Naquela época existiam muitos religiosos, existiam seitas, existiam pessoas falando muita coisa, havia tentativas de rebelião contra o Império Romano, havia pessoas se levantando e haviam seguidores dessas pessoas, para todo lado. E Jesus, que era o Messias, o único enviado por Deus, Jesus, quando ele começa a falar, as pessoas começam a afastar. Enquanto Jesus estava fazendo milagres, dando pão, curas, libertação, multidões seguiam Jesus. Quando Jesus começou a fazer os seus discursos, as pessoas começaram a abandonar Jesus. E o nosso texto é um texto bem elucidativo, né, explicativo sobre o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, né? E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, irmãos. A nossa igreja aí já estamos com várias programações, atividades de evangelismo para os próximos meses, né? Da mocidade, da federação, da UPH, a SAF também tem falando. Mas eu quero que a gente entenda uma coisa muito importante nesse texto aqui, ó. Algumas pessoas vão rejeitar, alguns vão desprezar, mas alguns vão crer. Amém? Em toda evangelização, tem pessoa que nega, tem pessoa que rejeita, tem pessoa que despreza, mas tem pessoa que crê. Né? Então, a predestinação é um grande consolo para nós. E fala assim, ó, tem eleito de Deus espalhado aí. Nós não sabemos qual. Por isso, nós vamos evangelizar todo mundo. Todas as casas, o bairro inteiro e até além do bairro. Nós não sabemos quem vai crer. Muitos vão desprezar, muitos vão ignorar, mas nós cremos que muitos irão crer. Amém? E é o caso do nosso texto aqui. Então nós vamos caminhar no texto e depois nós vamos ler alguns versículos paralelos para a gente entender aqui a proposta do nosso texto aqui. Então hoje o nosso tema dessa perícola que a gente fala, né, essa parte que nós lemos,
os discípulos e a palavra de Cristo. Esse é o tema que nós colocamos para esse trecho que nós lemos aqui. Então olha no versículo 60, onde começa a nossa história aí. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então o primeiro ponto aqui, olha, a palavra de Cristo, ela é escândalo para o não crente. E às vezes até o crente fica afetado quando é confrontado pela palavra. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, olha, quando fala que dura esse discurso, está falando assim, olha, difícil de aceitar. Nós vivemos isso nos nossos dias, né? As igrejas sérias, os pregadores sérios, que pregam a palavra séria, muitas vezes as pessoas não querem aceitar. Infelizmente, às vezes querem um evangelho mais light, mais leve. E muitas igrejas estão indo assim, querendo facilitar as coisas para as pessoas. Muitos pastores estão aliviando a pregação. Eu já ouvi falar de igrejas que hoje é proibido falar a palavra pecado. Pecado. As pessoas só de falar, essa palavra ofende. Não vamos mais falar essa palavra na nossa igreja. Misericórdia, irmãos. Dura esse discurso, que ele está falando, difícil de aceitar. Por quê? Porque enquanto Jesus estava dando pão, comida, milagres, estava todo mundo seguindo Jesus. Na hora que Jesus começa a confrontar o pecado deles, dos quais o principal era o orgulho, né, a falsa religião, a soberba, aí eles, está muito difícil seguir o Senhor. E as multidões começaram a se afastar. De tal maneira, e quando Jesus chegou na cruz, só tinha Jesus, as mulheres, Tiago, João e Pedro. Até Tiago também tinha ficado. Mas, irmãos, os discípulos ficaram assustados com as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus começaram a entrar e confrontar os pecados deles, né? Hebreus fala que a palavra de Jesus, ela separa alma e espírito, junta e medula. Então a palavra de Deus, ela entra fundo e confronta a gente. E às vezes é duro de aceitar, mas quando a gente aceita, é para o nosso bem. As pessoas não querem ouvir as verdades da palavra de Deus, porque incomoda, porque às vezes tira a gente do nosso conforto e do nosso comodismo. O apóstolo Paulo fala na sua carta a Timóteo que nos últimos tempos, né, a palavra de Deus, né, vai ser esquecida e as pessoas vão querer fábulas cócegas nos ouvidos. Misericórdia, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Pastor, na tradução de hoje fala assim: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Ótimo, muito bom. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esse ensinamento? As pessoas querem alimento, as pessoas querem milagres, as pessoas querem festa, querem circo, né? Infelizmente, algumas localidades tem verdadeiros palhaços nos púlpitos, mas as pessoas não querem mais ser confrontadas nos seus pecados. Ninguém quer sair do seu conforto para crescer espiritualmente. Agora, irmãos, presta atenção no detalhe. Jesus nunca diminuiu a verdade, Jesus nunca diminuiu a palavra para agradar os ouvintes. Foi com os religiosos da época que Jesus falou sepulcros caiados. João Batista chamava eles de raça de víboras. E Jesus confrontava. Irmão, sabe por quê? Se não houver confronto, não há mudança. Pensa comigo, qual você prefere? Você vai no médico, imagine que você está lá com uma enfermidade no seu estágio inicial. Qual médico que você gostaria? Aquele que fala a verdade
e te aponta a cura, ou aquele e manda você para casa sem falar nada, até que o negócio piora e explode. A gente não gosta de ouvir a verdade, mas a verdade é muito melhor, porque quando você sabe a verdade, você vai atrás da cura. E se você não sabe a verdade, você fica ali acomodada, iludida, enganada nos seus próprios pecados. Então Jesus faz um discurso pesado com eles. Nós já vimos no estudo anterior. Jesus critica a fé deles, Jesus critica a vida deles, as atitudes deles. E aí Jesus fala: vocês estão me seguindo é só por causa do pão. E aí os discípulos ficam assim assustados. Dura esse discurso, difícil de aceitar, mas isso já estava previsto em Isaías 30, versículo 9. Fala assim, eu vou ler: porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Irmãos, olha se nós não estamos vivendo os últimos dias. O profeta Isaías fala no final dos tempos, as pessoas: nós não queremos ouvir a verdade, fale coisas aprazíveis. É ou não é? Os mais queridinhos hoje são aqueles que fazem piada, conta caso, né? O púlpito virou assim um local de distração, e a palavra de Deus está sendo desprezada. Mas Jesus nunca aliviou a palavra para orientar, para trazer fé, salvação e cura espiritual. Agora olha o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, presta atenção no detalhe, olha. É a palavra de Deus que traz vida, que alimenta o Espírito. Olha só, se nós não recebemos a palavra, não nos alimentarmos da palavra, nós ficaremos doentes espiritualmente falando. Por que há tantos desigrejados nos nossos dias? Porque falta alimentar da palavra. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, esse segundo aqui, eu quero dizer, guarda isso aqui, ó. A palavra de Cristo está unida com o Espírito no processo de trazer vida eterna para nós. Primeiro, a palavra de Cristo é escândalo para os não cristãos. Segundo, a palavra de Cristo e o Espírito Santo, eles estão unidos no processo da salvação, no processo da vida eterna, no processo da edificação. O Espírito ilumina a palavra e a palavra fortalece o Espírito. Em João fala que há 3 no céu que dão testemunho da verdade: o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra é o próprio Cristo. Então, Deus usa o Espírito Santo e a palavra para alimentar a nossa vida espiritual. Nós não podemos desprezar a palavra. Por isso, irmãos, que a gente às vezes vê um milagre igual esse maravilhoso do Soés, por exemplo, aprender a ler na Bíblia. Porque é a palavra. É a palavra que vai trazer vida para nós. Eu quero ler 2 versículos, lá em Tito 3:5 e primeira carta de Paulo, a primeira carta de Pedro 1:23. 2 versículos só para os irmãos verem. Tito 3, versículo 5. Irmãos, entender essa dinâmica aqui. O Espírito Santo ilumina as mentes das pessoas para que elas possam crer na palavra. E a palavra de Cristo comunica a sua própria pessoa e assim a própria vida de Cristo e alimenta o Espírito. Os dois estão interligados, unidos. Tito 3, versículo 5. Quem abriu, vamos ler juntos? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora olha Pedro, 1 Pedro 1,23. Então aqui em Tito 3,5, o apóstolo Paulo está falando que nós fomos lavados, regenerados pelo Espírito Santo. Agora 1 Pedro 1,23, vamos ler juntos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em Tito 3,5, o apóstolo Paulo fala: nós somos lavados, regenerados pelo Espírito Santo. Agora 1 Pedro 1,23, o apóstolo Pedro fala: nós somos lavados e regenerados pela palavra de Deus. Quem é que nos lava e nos regenera? Os dois. Deus usa tanto a palavra quanto o Espírito Santo para nos lavar e nos regenerar. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Nós não podemos desprezar a palavra, ignorar a palavra. Nesse texto nós vemos muitas pessoas se afastando da palavra. Pessoas desprezaram a palavra. Quando nós ignoramos, desprezamos a palavra, nós estamos entregues à doença espiritual. É a palavra que traz vida. É a palavra que fortalece o espírito. Então gira tudo em torno da palavra. Agora no versículo 66 até o versículo 69, a palavra de Cristo é a única opção de regeneração. Irmãos, nós vemos muitas seitas, muitas religiões oferecendo formas de salvação. Não tem outra forma que não seja através da palavra de Deus e do Espírito Santo. O pessoal oferece reencarnação, o pessoal oferece rituais, simbolismo, o pessoal oferece purgatório, o pessoal oferece boas obras. Há muita gente oferecendo muita coisa, mas só existe uma forma, uma única forma de nós sermos regenerados: pela palavra do Espírito Santo. A palavra e o Espírito unidos é que vão produzir a regeneração. Versículo 66 fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, quando alguém abandona a palavra, está abandonando a única forma de salvação. Imagina, você vai no médico, aí o médico fala com você assim: você está com um tumor aqui que pode ser câncer, mas está na fase inicial, nós podemos fazer uma cirurgia, vai doer, você vai sentir, você vai ter uma cicatriz, mas você tem grande probabilidade de cura. Você abandonaria esse médico? Ou você continuaria o tratamento? No caso da palavra, não é uma grande probabilidade de cura, é 100% de certeza de salvação, de vida. E as pessoas abandonam a palavra. Irmãos, não parece ser uma grande ignorância o que as pessoas fazem? É dura a palavra, é dura uma cirurgia, mas não é, pessoal, você vai ter 90% de chance. Vou fazer, e normalmente não volta quando você pega no estágio inicial. Mas no caso aqui, olha, eles tinham 100% de garantia de vida eterna. E aí alguns abandonaram, já não andavam com ele. Agora olha o versículo 68. No versículo 67, Jesus pergunta aos discípulos. Jesus não alivia a carga, irmãos. E aí? Quereis também vós outros retirar-vos? Jesus fala com os discípulos. Está todo mundo abandonando. O discurso está difícil. Vocês querem ir embora também? Lembra do jovem rico? Senhor, eu cumpro isso tudo desde a mocidade. Jesus poderia ter falado: nossa, que exemplo de jovem. Se fosse nos nossos dias, na nossa igreja, ele ia ser batizado, virava diácono no outro dia. Jesus disse: falta uma coisa.
Ainda falta uma coisa. E ele foi embora, triste. A gente vai ver isso várias vezes, várias pessoas são confrontadas com Jesus. E aí o apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, para quem nós iremos? Na história da igreja, nós vemos os cristãos sofrendo muitas vezes, de muitas formas, mas ficaram firmes. Para quem iremos? Alguns foram cerrados no meio, alguns perderam a vida, grávidas tiveram a barriga rasgada no meio, alguns foram atropelados pelos carros dos cavalos, alguns foram jogados em cova de leões, em fornalha ardente, muitos perderam a vida, apedrejados, mas não negaram a fé. Para quem iremos? Irmãos, morrer com Cristo e por Cristo é vida. Viver sem Cristo é morte. Para quem iremos, Senhor? Vocês querem me abandonar também? Senhor, essa é uma pergunta retórica. Para onde nós vamos? Nós vamos abandonar o Senhor, vamos para onde? Não tem outra opção. O mundo lá fora, irmãos, é ilusão. Muita ilusão, muita frustração, muita decepção. O mundo oferece muita coisa. Às vezes vem embalado em papéis maravilhosos, cheio de cores, de luzes, atrativos, mas pura ilusão. Salomão, ele fala no livro de Eclesiastes que ele experimentou tudo que tinha no mundo. E a conclusão no final da vida dele qual foi? Vaidade. Tudo é vaidade. Irmãos, guarda isso aqui, olha. Para quem iremos nós? Tá bom ou tá ruim? Não tem outra opção. A única opção é essa aqui. Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha Hebreus 10, versículo 39, é um versículo que eu gosto muito. Vamos ler juntos? Hebreus 10, versículo 39, é um versículo maravilhoso. Nessa época do livro de Hebreus, havia uma grande perseguição sobre os cristãos. Muitos estavam perdendo o crédito, perdendo a família, perdendo a própria vida, Hebreus 11 vai falar uma lista de heróis da fé, pessoas que morreram pela fé. Mas agora olha a transição de Hebreus 10 para Hebreus 11. Nós gostamos muito de Hebreus 11, mas olha o versículo 39, vamos ler? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Presta atenção no detalhe, irmãos. Nós somos da fé para a conservação da alma, porque a vida física vai embora em Hebreus 11. Eles foram perseguidos, pagaram com a própria vida. Aí Hebreus 11 começa, pela fé. Aí vai falar uma lista de pessoas que morreram por causa da fé. Então, irmãos, morrer com Cristo é viver eternamente. Viver sem Cristo é morrer eternamente. Todo dia nós morremos, Quem não tem Jesus. O último ponto aqui, versículo 70 e versículo 71. Não basta andar com os discípulos, é preciso obedecer e ser regenerado com a palavra. Irmãos, nos últimos anos tem surgido muitas mega igrejas. E muitas pessoas têm ido para a igreja não por causa de conversão e arrependimento, mas por atração e distração. Tem muitas igrejas cheias de pessoas que não foram regeneradas, seitas, neopentecostais. Então, olha o que Jesus está falando no versículo 70. Respondeu-lhe Jesus:
Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para trair, sendo um dos 12. Irmãos, se até Jesus, no colégio apostólico, tinha pessoa no meio que não era convertido, nenhuma igreja está livre disso. Com relação a nós temos que fazer um check-up espiritual, uma autoavaliação. Será que eu estou em Cristo? Será que já recebi a Cristo? Eu sinto prazer na oração, na leitura da Bíblia, em participar do culto da Santa Ceia? Esse é o nosso check-up espiritual. Se você não sente prazer na oração, na leitura da Bíblia, no culto a Deus, na Santa Ceia, provavelmente você ainda não nasceu de novo. Nenhuma igreja está livre disso. A Bíblia fala que vai ter joio no meio do trigo até a volta de Jesus. Mateus 13 fala isso. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós, para a liderança. Sempre vai ter joio misturado com trigo. E quem é que vai separar isso? Muitas vezes nós não temos condição de separar quem é o joio do meio do trigo. Mateus 13, versículo 24 fala assim, olha, mas naqueles dias, não, Mateus 13, estou em Marcos, né? Mas é interessante isso porque lá no colégio apostólico, entre os apóstolos, tendo sido eles escolhidos por Jesus, havia um que não era regenerado, convertido, salvo. Aí Mateus 13, 24 fala assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Irmãos, prestem atenção nesse detalhe. À medida que a nossa igreja crescer, nós corremos o risco de ter joio no meio do trigo. Não é para desanimar, não é para assustar, não é para escandalizar, é apenas para a gente consagrar mais, orar mais, buscar mais santidade para a igreja. Estou falando da igreja. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Olha a resposta de Jesus. Os discípulos, os empregados lá, da parábola, o senhor quer que nós vamos lá e tiremos o joio? Não. Replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Irmão, qual é a diferença do joio para o trigo? Aparentemente nenhuma, mas tem um detalhe, o trigo produz fruto, e vai dar trigo. O joio não produz fruto, ele não vai dar trigo. Entenderam? Deixa crescer. Na hora do fruto, na hora da colheita, dá para ver quem é joio e quem é trigo. O trigo vai ter fruto, o joio não tem fruto. A gente pega o joio, queima, e o trigo, né? O joio dos Iscariotes. Não tem fruto. Cresceu com Jesus, andou com os discípulos, viu vários milagres que Jesus fez, no fim. É isso mesmo. Agora, o detalhe é que nenhuma igreja está livre de joio. A gente tem que orar muito, irmãos. Nós precisamos orar muito pelas igrejas, né? Infelizmente, muitas pessoas abandonam Jesus quando são confrontados com seus pecados. Infelizmente, a igreja não está livre de ter joio no meio dela. Mas, Deus nos guarde. Concluindo aqui, irmãos, então, algumas aplicações aqui para nós. Muitas pessoas seguem a Cristo por vários motivos, mas somente a palavra de Deus traz fé, regeneração e salvação. Não importa o motivo que a pessoa está seguindo a Jesus.
Somente a palavra de Deus traz fé, regeneração e salvação. Segundo, às vezes a palavra nos confronta duramente, mas é melhor ser confrontado do que morrer iludido em seus delitos e pecados. Irmãos, muitas vezes a palavra vai entrar como uma espada no nosso coração. Mas qual é a diferença do cristão para o não cristão? O não cristão ouve a palavra, dura esse discurso e abandona a palavra. O cristão, a palavra entra, dói, corta, chora, mas ele não larga Jesus, amém? Ele está ali firme, a palavra vai cortando, né? Igual quando você vai tirar as arestas de um diamante. Tem que passar no fogo, tem que cortar, mas o diamante vai ficar cada dia mais bonito. Não é assim com os cristãos? Às vezes a gente sofre de um lado, sofre do outro, mas pela graça de Deus nós somos transformados de glória em glória, ok? Então, um dia as promessas de vida eterna irão se cumprir. Todo sacrifício vai valer a pena. Alimente-se da palavra, porque alimentar da palavra é alimentar-se do próprio Cristo. E a palavra iluminada pelo Espírito vai produzir vida em nossa vida. Amém? Vamos orar?